E aí, vamos continuar então aí o nosso estudo de gerador e de motor. Isso que você está vendo aí é um motor. Interessante você perceber, você que já viu o gerador, o quanto eles dois são parecidos. E não é por coincidência não. Na realidade, os geradores e motores funcionam de forma semelhante, porém invertida. Se você pegar esse motor e ligar a uma fonte de energia externa que fizesse isso aqui, que é o eixo dele, girar, nessa fiação que você está vendo ali, ele ia produzir uma corrente elétrica. Então, se ele recebe energia de uma fonte externa, energia não elétrica, automaticamente ele não é motor. Automaticamente ele é um gerador. Porém, não é isso que nós estamos estudando aqui, né? Então, eu só estou chamando a tua atenção para você pensar que o gerador e o motor, na realidade, eles funcionam invertido um do outro e, por isso, o motor também é chamado de, vamos escrever aqui, de receptor reversível. Agora você já sabe o que significa essa palavra reversível. Se você reverter ele, ele vai virar um motor, ele vai virar um gerador, vai deixar de ser motor. No nosso caso aqui, obviamente, não é isso que vai acontecer. O nosso motor, uma vez que receba uma corrente elétrica, ele vai girar e vai transformar a nossa energia elétrica em energia não elétrica. Uma coisa interessante do nosso motor é que ele possui fio dentro dele e, consequentemente, embora ele transforme energia elétrica em energia não elétrica, ele sempre vai dissipar alguma parte dessa energia na forma de calor. A mesma coisa que acontece com o gerador vai acontecer com o nosso motor. Bom, vamos pegar aqui então e vamos colocar a imagem do nosso esquema de receptor. Então está aqui, ó. Isso aqui é um esqueminha de receptor. Vamos dar uma olhada nele. Vamos ver qual é a diferença do receptor motor em relação ao gerador. É fácil de ver a diferença já logo de cara. Se você olhar para ele, você percebe aqui nitidamente que existe uma coisa acontecendo, que é o quê? Você tem a corrente elétrica que está entrando, olha aqui, ó, essa corrente aqui, ó, ela está entrando pelo mais, está saindo pelo menos. Ou seja, isso aqui indica para nós que há um consumo aqui dentro do nosso receptor. E esse consumo, ele é tanto pelo motor que gira, então isso aqui a gente vai chamar de força contra eletromotriz, tá? Então, em relação ao nosso gerador, apareceu o contra aqui. Então, isso aqui é força contra eletromotriz. Não esquece disso. E aqui, como sempre, a resistência interna. Esse risquinho que a gente coloca em cima aqui, na realidade, é para diferenciar as equações, aquilo que a gente vai trabalhar entre o receptor e o motor. E como é que é a equação do receptor? Ela é parecida demais com a equação do gerador, mas tem um detalhe fundamental nela. Então, a tensão que chega no meu motor, agora não é o que sai, a tensão que chega no meu motor, ela vai fazer o quê? Vai fazer ele girar. Então, ela vai fazer acontecer a força contra a eletromotriz dele. Porém, uma parte dessa tensão vai ser consumida pela resistência
interna do nosso motor. Então, qual foi a grande mudança que a gente viu aqui? É essa aqui, ó. Nós temos aí um sinal de mais ao invés de um sinal de menos na equação do gerador. Essa do motor. Essa é a grande mudança. Então, a mudança que você tem é que esse cara aqui, se você prestou atenção no que a gente falou aí, você vai ver que ele só consome. E olha bem, quanto mais corrente passa por ele, pior. Por quê? Porque a corrente faz com que a resistência interna esteja dissipando uma boa parte da energia dele na forma de calor. Bom, vamos ver aí dois exercícios de receptor. O primeiro diz o seguinte: ao usar um liquidificador para preparar um suco de frutas, uma dona de casa se excede na quantidade de frutas nele colocadas, fazendo travar. O motor não consegue girar. O que vai acontecer se o motor não conseguir girar? Bom, esse motor está recebendo uma tensão que vem lá de fora. Para que ela serve? Para duas coisas. Para fazer ele girar, força contra-eletromotriz. E também acaba, embora a gente não queira, uma parte dela sendo consumida aqui na resistência interna. O que vai acontecer se eu não deixar o motor girar? Se eu não deixar o motor girar, não tem força contra-eletromotriz. Se o motor para, a força contra-eletromotriz é igual a zero. E aí toda essa energia que está entrando, ela vai para a resistência interna. O que vai acontecer? Essa resistência interna, que são os fios do motor, ela vai começar a liberar calor. O que esse calor vai fazer? Esse calor vai derreter o fio do motor. Ou seja, resultado dessa história aqui é que o motor vai queimar. Então, vamos para a resposta. A força contra-eletromotriz, isso resulta em quê? Em força contra-eletromotriz zero, sim. E o motor não corre o risco de queimar? Conversa. Corre sim, corre um enorme risco de queimar, portanto, resposta alternativa B. Se não desligar, vai queimar. A6. O receptor de eletricidade é um aparelho que se destina a transformar o quê, gente? Bom, você poderia pensar que a resposta certa seria aqui, alternativa D. Energia não elétrica em elétrica. Eu acabei de falar disso. Porém, tem um detalhe. Ele tem que transformar energia elétrica em não elétrica, e olha o que a gente acabou de falar aqui, desde que não seja exclusivamente calor, porque senão ele não está girando e ele vai queimar. Portanto, resposta para essa, alternativa E. Para encerrar nossa aulinha aí de receptor, mais um exercício desse assunto. Ele diz o seguinte: um gerador fornece ao motor uma DDP de 440 volts. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a tensão fornecida aos terminais do nosso motor, U entre A e B dos terminais do motor, que está vindo lá do gerador, é de 440 volts. Então, o motor está recebendo 440 volts. Ele diz também o seguinte: o motor tem uma resistência interna de 25 ohms. Isso aqui é o R' desse motor, 25 ohms. E é percorrido por uma corrente elétrica de 400 miliamperes, corrente I, então, 400 miliamperes. A força contra-eletromotriz do motor. A pergunta dele é qual é o valor da força contra-eletromotriz desse motor. Lembrando que força contra-eletromotriz é o E'. Bom, lembrando a equação do motor ou receptor, que é essa aqui, que ela vai dizer que U entre A e B, vai dizer aqui então para nós essa equação que U entre A e B de um receptor é igual a E' mais R' vezes I. Lembra que ele só consome. Pois é, nós temos tudo aí, é só resolver. U entre A e B, 440 volts, é igual ao E', que é o que nós queremos saber, mais 25
que é o R, mais, não é menos, é mais, e vezes a corrente I. Atenção, pessoal, a corrente I ela está em 400 miliamperes. Miliamperes não serve para nós, tem que ser em amperes. Se você usar miliamperes, danou, não vai conseguir achar a resposta desse exercício. Como é que eu faço, então? Eu tenho que transformar para amperes. Miliamperes, você transforma para amperes simplesmente dividindo por 1000. Então, aqui nós vamos fazer 25 vezes 400 dividido por 1000. Vamos deixar assim porque facilita um pouco a nossa vida. Quer ver só? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos cortar esse zero com esse, mais esse zero com esse aqui de baixo. Tá? Ficou 25 vezes 4 dividido por 10. Resolvendo essa conta, fica 440 igual a E' mais 25 vezes 4 é 100, dividido por 10. E mais uma vez, nós vamos cortar o zero de cima com o zero de baixo. Então, ficou E' mais 10. Esse 10 vai trocar de lado e, consequentemente, vai trocar de sinal. 440 menos 10 é igual ao E'. Então, E' é igual a 430 volts, resposta da alternativa D. Então, para esse exercício aí de receptor.